Olá, meu nome é Jades Rafael, sou médico de família e comunidade. Atualmente estou como preceptor do Polo de Residência de Medicina de Família e Comunidade no Polo do Vila América, em Votuporanga. Então, o tema de hoje é comunicação de notícias difíceis. A primeira discussão aqui é com relação a qual tecnologia utilizar. Nós devemos utilizar a comunicação de más notícias ou de notícias difíceis. Atualmente tem sugerido adotar essa segunda terminologia, tá? E começar a usar mais a comunicação de notícias difíceis ao invés de más notícias, tá? Então, nós temos dois conceitos sobre esse tema. Notícias difíceis, ela pode ser qualquer informação que altere a forma drástica e negativa a visão do paciente sobre o seu futuro. E um segundo conceito, que as notícias difíceis, elas podem ser qualquer informação que resulte em um déficit cognitivo, comportamental ou emocional na pessoa que recebe a notícia e que persiste por algum tempo após ter sido dada. Então, assim, a gravidade dessa notícia para o paciente vai depender de diversos fatores. Vai depender se ele já entende o que estava acontecendo com ele, vai depender, inclusive, das suas experiências, das suas expectativas e, é claro, também com a forma que essa notícia ela vai ser comunicada. Né? Essa notícia ela vai ser dada a esse paciente e aos seus familiares. E aí, nós começamos a entrar em alguns aspectos dessa comunicação. Nós temos aspectos tanto do profissional, tá? Como também do próprio paciente e dos seus familiares. Alguns aspectos para o profissional, a principal orientação, na verdade, é sempre dizer a verdade. Tá? Esse paciente ele merece saber o que está acontecendo com ele. Eu sei que em alguns momentos nós vamos lidar com situações em que o familiar vai chegar e falar, ô doutor, eu gostaria que meu pai, que meu sogro, minha mãe, ela não soubesse do que está acontecendo. Pode falar para mim, que aí nós vamos protegê-la dessa informação. Só que isso aí tem que tomar muito cuidado, tá? O profissional que vai dar essa notícia, ele tem que fazer toda uma análise de como que está o cognitivo desse paciente. É um paciente que, se você der uma notícia, pode piorar o quadro dele, né? Ele pode entrar num quadro, talvez até depressivo, muito, muito intenso. Embora nós vamos comentar mais para frente aqui as fases do luto, né? E a parte dessa depressão é um momento esperado, mas às vezes você pode piorar a situação e ele se entregar por completo. Eu confesso que eu sou favorável ao seguinte: se você está avaliando o paciente, você viu que o cognitivo dele está preservado, eu sei que os familiares estão querendo proteger esse paciente, mas na grande maioria das vezes, eu acredito que é melhor você chegar para o paciente e falar a verdade. Claro que cada caso é um caso, né? Mas a recomendação é sempre ser bem claro para o paciente, sempre dizer essa verdade. Ele tem todo... Se ele já souber do que está acontecendo e o prognóstico da doença que ele possui naquele momento, ele pode começar a preparar esses próximos momentos da vida dele, tá? E nós temos alguns desafios para o profissional quando vai dar essa comunicação. A maioria deles está relacionado com o medo, né? O medo do desconhecido, do não aprendido, o medo de dar uma notícia de algo que ele não tem certeza, algo que ele não domina o assunto. Às vezes é um profissional que uma outra pessoa pediu um exame, pediu uma biópsia, e aí cai nas mãos desse profissional para dar a notícia, por exemplo, de um câncer. E ele está em dúvida o que dizer. Tá? Ele está em dúvida, inclusive, se ele deve dar mais esperança para o paciente ou não. Ele está em dúvida do tratamento. Tá? Então, esse profissional ele tem medo do que ele não conhece, do que ele não aprendeu.
Medo, inclusive, da forma de comunicar. Tá? Existem alguns estudos que mostram que quase 90% dos médicos, eles não receberam nenhum treinamento para dar essas notícias difíceis para o paciente, para o familiar. Isso é um dado muito alarmante. Nós médicos lidamos com vida e morte praticamente diariamente, né? E você sair de uma graduação sem uma devida formação, sem uma devida qualificação para dar esse comunicado, é muito delicado, tá? Então, esse profissional ele tem medo, inclusive, das próprias reações emocionais, tem medo também das reações emocionais dos pacientes, dos familiares. E quando você vai dar essa notícia, você tem que estar preparado. Alguns familiares vão começar a chorar, chorar e chorar. Outros podem ter ataques de raiva, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a forma que você vai falar, né? Tem também o medo de deixar esse paciente sem esperança. Dar uma notícia de câncer, por exemplo, para o paciente é muito delicado, porque alguns pacientes sequer gostam de pronunciar a palavra câncer. Aí você imagina ele ter essa consciência que ele está com essa doença. E para muitos, falar câncer é igual a óbito. O sentimento que ele tem é, tenho câncer, vou morrer. E nem sempre é assim, né? Tenho medo de não saber todas as respostas. Então, por isso que é importante você preparar antes dessa notícia. Tem a incerteza de qual é o momento mais apropriado para começar essa discussão. Isso é importante porque tem um livro do Gusso, né, que ele coloca como comunicação clínica. Ele fala o seguinte: foi feita uma pesquisa com alguns pacientes que apresentavam câncer metastático, né, câncer cólon retal, e agora me fugiu qual era o outro câncer. Mas eram 2 tipos de cânceres. E aí foi feita uma avaliação, foi feita uma pesquisa de quando que esses pacientes em fases terminais, eles tiveram a real informação sobre o seu quadro clínico. E o que espanta é que, em média, esse paciente só foi saber da realidade mesmo, do prognóstico, em média, 33 dias antes de vir a óbito. Ou seja, é um paciente que ele teve pouco tempo para se preparar, um pouco tempo para entender a situação e até mesmo aceitar a situação, tá? Além de toda aquela preparação, despedir de familiares, tem coisas que ele não conseguiu resolver ainda, que estão inacabadas, né? Eu falo, às vezes, até alguns conflitos, desavenças familiares, e que tenho certeza que se ele soubesse com antecedência, ele gostaria de resolver isso antes de vir a óbito. Medo pessoal da morte e da doença, medo de expressar as emoções. Não tem nenhum problema do médico, ainda mais quando ele está apegado ao paciente, ele está envolvido emocionalmente, não tem problema ele sorrir, ele chorar junto com o paciente. Só que algumas pessoas têm essa dificuldade muito grande. Eles consideram aquele paciente como se fosse um membro da família. Então, até controlar essas expressões é difícil para alguns profissionais. E também tem aquele medo de ser culpado, né? O médico ele sempre fica com aquela situação. Se aconteceu qualquer coisa com o paciente, doutor, o senhor foi o culpado. O senhor não me pediu um exame antes, né? E nós sabemos que não é bem assim, tá? Então, mas muitos profissionais carregam consigo esse medo do paciente e dos familiares culparem por causa do diagnóstico. Com relação aos fatores do paciente, também é tudo relacionado ao medo. É o medo dos sintomas físicos, é medo do que vai acontecer comigo, se eu vou ficar incapaz ou não, se eu vou ficar deitado numa cama vegetando para o resto da vida, se eu vou conseguir comunicar com outras pessoas, como que eu vou conseguir me alimentar, né? Quais serão esses efeitos psicológicos
vai aumentar o quadro de ansiedade, vai gerar um quadro de depressão, né? Medos relacionados ao tratamento. Tem pacientes que, para eles, seria, vamos dizer, isso que eu já ouvi de alguns pacientes, é como seria o fim do mundo para eles se eles tivessem que usar, por exemplo, uma bolsa de colostomia. Tá? Então, quando você vai comunicar esse paciente, você tem que falar com relação às opções de tratamento para ele poder saber o que pode acontecer. É um tratamento cirúrgico que nós estamos falando? Quais são as complicações? Quais são as taxas de sucesso, as taxas de fracasso? Ele tem que saber, tá? Os medos relacionados com a família, com os amigos, medo de perder o emprego, medo de mudar o status social, as questões financeiras. A depender da situação, essa família vai passar por graves problemas financeiros, tá? E é claro, também o medo da morte, tá? E aí, quem que deve dar essa notícia para esses pacientes familiares? Sempre é desejável que o médico que está acompanhando esse paciente que seja o responsável por dar essas notícias, né? Já tem aquele vínculo, né, através da longitudinalidade, você já criou um vínculo tanto com o paciente quanto o familiar. Então é desejável que seja esse profissional a dar essas notícias, tá? E com relação à presença ou não dos familiares, isso aí vai ser discutido. Se o paciente ele está em pleno gozo das suas faculdades físicas e mentais, né, principalmente no caso mentais, você tem que perguntar para ele se ele quer que os outros familiares saibam, né? Então é um direito dele. Quem decide é ele, tá? Vou dar até um exemplo. Quando eu vou chamar algum paciente, e às vezes algum familiar me pergunta, doutor, eu posso entrar no consultório? Eu respondo, quem decide é ele, o paciente é ele. Se ele deixar, você pode entrar. A decisão é dele. Então é isso que nós temos que fazer com esse paciente, tá? Tem paciente que a princípio ele não quer falar para os familiares. E você tem que entender qual que é a situação, qual que é o contexto, e se for o caso, né, de tentar explicá-lo, tentar convencê-lo a comunicar aos familiares, até para poder resolver todas aquelas questões pendentes, né? Mas isso é caso a caso. E aí, para nós darmos essas notícias difíceis, nós temos alguns protocolos. No caso, vou citar dois protocolos aqui, que é um primeiro protocolo, que é o protocolo SPIKES, tá? Esse protocolo SPIKES, ele foi criado para dar notícia do câncer para o paciente, tá? Então, ele é dividido em 6 itens, né? Na letra S, setting up the interview, que vai ser a preparação. Ou seja, você vai dar uma notícia para esse paciente, você não vai pegar o primeiro lugar que encontrou e vai falar com esse paciente. Você não vai ficar com esse paciente no corredor de um hospital, no corredor de uma UBS e falar lá para ele. Você vai se preparar emocionalmente, você vai organizar o seu tempo, você vai preparar um ambiente acolhedor e privativo. Se possível, inclusive, falar para a equipe, olha, não me incomode, tá? Eu preciso ficar um tempo reservado com o paciente. Não é para eu ser incomodado. Desligar os celulares, tá? E sempre que possível, essa comunicação, tá? Comunicação pessoal, frente a frente com esse paciente, tá bom? Tem um detalhe, se você, por exemplo, se você for dar notícia para esse paciente ou familiar e ele estiver em um leito de uma enfermaria, até dividindo o quarto com outras pessoas, se possível, colocar um biombo ou até mesmo puxar a cortina, para que, mesmo que seja um pedaço pequeno, próximo item, né? Assessing the patient's perception, que vai ser perceber o que o paciente sabe. Então, assim, eu não vou simplesmente chegar para ele de cara e falar: ó, seu José, você tem câncer. E sobre o assunto,
se ele já imagina o que pode estar acontecendo, né? Eu sempre vou utilizar perguntas abertas, eu vou tentar criar uma imagem aproximada do que esse paciente entende. Eu vou evitar aqueles termos muito técnicos de você, para você explicar para ele o que está acontecendo. E, obviamente, sempre também corrigir essas informações equivocadas, tá certo? Outro item, obtaining the patient's invitation, que vai determinar o quanto que o paciente ele quer saber, né? Então, assim, aquele paciente ele tem um cognitivo preservado, mas pode ser que ele não quer saber as informações. Ele prefere falar assim, olha, eu prefiro não saber. Eu estou me sentindo bem, pode falar para minha filha, pode falar para minha esposa, mas eu não quero saber. Então você tem que respeitar isso também. Você tem que respeitar até quando esse paciente quer ser informado sobre o quadro. Alguns querem saber de tudo, sobre tratamento, sobre taxa de sucesso, taxa de óbito. Outros preferem, doutor, eu prefiro não saber. Tá? Então, tem que ser respeitado isso também. Outro tópico, né, give the knowledge and information to the patient, né, que vai ser essa partilha de informação. Uma vez que esse paciente quer saber do quadro dele, você vai dizer a verdade, você vai falar com essa franqueza, você vai evitar aquela comunicação sem afeto, aquela comunicação apática, né? Ou até mesmo com excesso de termos técnicos, aquela comunicação fria, tá? Sempre que você vai dar esse tipo de informação, você vai dando as informações pouco a pouco, tá? Né? Então, ô seu José, o senhor fez um exame, né, que só estava sentindo as dores no abdômen. O que o senhor sabe sobre isso? Ó, o senhor fez uma biópsia, o senhor sabe o que pode acontecer? Ó, isso da biópsia deu uma alteração. Você vai dando pausas até você chegar e falar para esse paciente que, de fato, aquela biópsia confirmou que ele está com câncer coloretal, por exemplo. E quando vai ser dada essa informação, você tem que evitar aqueles termos que ele pode trazer pouca esperança para o paciente. Né? Então, por exemplo, olha, seu José, não há nada que eu possa fazer por você. Ah, se o senhor tivesse vindo antes, ou então dá muita esperança. Fique tranquilo, não é nada, vai dar tudo certo. A gente sabe que não é bem assim, tá? Então, ao invés de utilizar esses termos, dê preferência para utilizar, por exemplo, olha, seu José, eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Eu gostaria que pudéssemos oferecer um tratamento mais fácil e com resultados melhores para a sua doença. Então, você tem que tomar o cuidado de não ser, vamos dizer assim, não trazer esperanças para ele, mas também não trazer esperanças demais. É ser realista, é ser franco com ele, tá? E sim, tem toda aquela comunicação não verbal também para com o paciente, tá? O penúltimo item do Spikes, né, é que vai ser responder às emoções dos pacientes. Então você vai identificar qual é a razão para aquela emoção e vai entender essas crenças desse paciente com a notícia, tá? Então se você deu uma notícia, por exemplo, de que o paciente é portador de HIV ou o paciente está com câncer, ô, seu José, como que o senhor se sente? O que que para o senhor significa ser portador do HIV? E não simplesmente, como nós já vimos alguns colegas, chamam lá, mal fecha a porta, ó, seu José, a biópsia que deu câncer, vou fazer um encaminhamento aqui para o oncologista, ele vai cuidar do senhor. Gente, não é assim. Infelizmente, nós sabemos que em muitos locais ainda acontecem dessa forma, tá? Mas essa não é a técnica ideal.
Isso aí é algo completamente frio, desumano fazer isso com o paciente, tá? E por último, no protocolo SPIKES, né, Strategy and Summary, que vai ser o plano e segmento. Então, assim, você já discutiu com aquele paciente, você já entendeu quais são os sentimentos dele, já entendeu o que ele compreende sobre a notícia que você deu, sobre a patologia que você deu. E agora você vai discutir o plano e o segmento, tá? Só que antes de você discutir esse plano, você tem que ter a certeza que esse paciente está preparado para a discussão. Pode ser que essa discussão desse plano de segmento nem vai ser na mesma consulta. Pode ser que ele vai ter que ir para casa, digerir essas informações. Pode ser que ele vai pesquisar um pouco, né? Pedir uma segunda opinião e só depois que ele vai traçar um plano. Claro que, a depender da patologia, não é algo que se pode esperar muito tempo. Mas pode ser que você vai ter que dar para ele aí alguns dias, uma semana, para ele poder entender melhor o que está acontecendo, tá? E aí vocês, em conjunto, vão fazer um planejamento para o futuro. E é muito importante quando você está avaliando o paciente, dando essa notícia, você tem que tomar muito cuidado se há, por exemplo, um risco de suicídio. Se esse paciente ele tem condições de voltar para casa sozinho, tá? Muitas pessoas não dão valor a isso, mas é extremamente importante. Eu vou dar um exemplo do que acontece aqui na cidade de Votuporanga, no SAI. No SAI, na sexta-feira, a partir de um determinado momento da tarde, já não é mais feito o teste rápido, tá? Por quê? Mas vamos lá. O SAI fecha às 17 horas, né? Vamos supor que chega um paciente lá às 4 horas da tarde da sexta-feira, resolve fazer um teste rápido e descobre que está com HIV. E aí? O que vai ser desse paciente? Quem que vai acolher esse paciente? Quem que vai conseguir acalmar esse paciente? Você vai fazer o que com ele? Sábado, domingo. Às vezes é um paciente depressivo, tá? Então existe o risco, por exemplo, de ele cometer um suicídio. Então você tem que tomar esse cuidado para dar essa notícia para o paciente, tá? Inclusive, você tem que traçar essas estratégias para que, sendo possível uma comunicação difícil, como esse caso, você tem que ter um tempo para poder comunicar ao paciente, um tempo para, inclusive, acalmá-lo, tá? Então, é muito cuidado que nós temos que ter e que, por vezes, nós percebemos somente dando a notícia e não se importando com o que vai acontecer com esse paciente. Aqui é uma outra. Na verdade, assim, o VELO vai ser, na verdade, uma estratégia de comunicação mais relacionado sobre as condutas e as saúdes familiares. O que acontece? Os familiares, nós sabemos que tem paciente que ele é praticamente sozinho. Ele tem os seus familiares, mas não é aquela família unida. Já outros, nós percebemos que são muito unidos. E quanto mais você trouxer essa família para junto de você, junto do paciente, para que todos possam ajudar a resolver esse problema, vai ser melhor. Tá? Então, nós já percebemos que quando esses pacientes, quando esses familiares, eles são ouvidos, eles são também acolhidos, muda por completo o entendimento desses familiares da doença do paciente e também ajuda nesse tratamento desse paciente, tá? Às vezes um tratamento vai ser com cuidados paliativos, mas se você trouxer o familiar para junto, se você explicar, se você valorizar o que o familiar quer dizer, se você reconhecer essas emoções, e essas emoções, como eu disse, pode ser raiva, pode ser culpa, né? Mas você ouvir essa família vai trazer muitos benefícios para esse paciente. E além desses fatores que eu citei, tem também entender esse paciente como pessoa, né, seus valores, suas preferências, suas crenças, né? E sempre perguntar ativamente se tem alguma dúvida, tentando esclarecer essas dúvidas do paciente e, é claro, dos familiares, tá? E aqui, já
praticamente finalizando a nossa aula, vou citar aqui alguns estágios possíveis diante da morte, que também são chamados de estágios do luto. Na verdade, esses estágios eles foram definidos por Elizabeth Kubler-Ross. Tá? A Elizabeth ela definiu 5 estágios do luto. Só que esses estágios, não necessariamente o paciente vai passar por todos eles. E não necessariamente vai passar todos nessa mesma ordem, tá? Mas quais seriam, em tese, esses 5 estágios do luto, né? Esses 5 estágios diante da morte? O primeiro estágio vai ser aquela negação, aquele isolamento, aquele paciente, não, eu não, porque não, eu não, houve algum engano, não pode ser comigo. Ele começa a duvidar, inclusive, do diagnóstico, tá? O segundo estágio vem a raiva. Por que eu? Por que é comigo? Por que não é com fulano? Eu sou tão bom, eu sempre fiz bem a todo mundo. E por que é eu que estou com essa doença? Por eu que vou morrer e não o fulano, tá? Alguns momentos, esse estágio da raiva, ele acaba descontando em Deus, né? Ele começa a duvidar das suas crenças, começa a duvidar da sua fé e realmente não aceita essa situação. O terceiro estágio, ele já começa a barganhar um pouco, né? Já começa a falar, se eu viver mais um pouco, eu prometo isso, eu prometo aquilo. É o momento que ele começa a fazer promessas de desfazer seus bens em troca da sua saúde. Né? Em suas orações começa também a tentar uma barganha, né, com Deus que ele acredita. Né? E aí chega um determinado momento que a hora que está no quarto estágio, que vem a depressão. Que é quando ele já não tem mais esperança sobre essa situação. Ele já não tem mais esperança do quadro dele, tá? E aí, Ross, ela até coloca que, assim, esse paciente, quando já está nesse estágio final, ele muitas vezes ele não tem mais aquela necessidade da comunicação. E na maioria das vezes que isso ocorre, é como se fosse uma sinalização que ele já findou essa etapa, né? Que ele já está preparado para desapegar das suas coisas em paz. Ele já está preparado para ir ao quinto estágio. E esse quinto estágio vai ser a aceitação, né? Meu tempo de vida é muito curto e isso é assim mesmo. Eu já posso partir. Então é aquela pessoa que ela já resolveu o que tinha que resolver. Ela já não deixou mais nada pela metade, tá? Então, é por isso que é importante você comunicar de forma direta ao paciente, dizer a verdade, claro, se ele assim o quiser, tá? Para que ele possa resolver todas essas suas pendências, todos os seus problemas e passar por essas fases, né? Por esses estágios, como eu disse, não obrigatoriamente vai passar por todos, tá? Mas caso passe, que você esteja ao lado dele para poder tentar acalmar um pouco esse coração desse paciente, acalmar um pouco a cabeça desse paciente, porque realmente não é fácil, tá? E por fim, a comunicação de morte, né, que são as diretivas antecipadas de vontade. Então, existe uma lei, tá, no artigo 1º da resolução de número 1995/2012, que coloca o seguinte: definir diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos prévia e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamento que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Tem alguns pacientes que, se ele estiver
com um cognitivo preservado, ele pode muito bem chegar e falar. Por exemplo, é um paciente que está com, vamos colocar, com câncer, com uma insuficiência cardíaca muito grave, que está sofrendo frequentemente, tendo quadros de edema agudo de pulmão, de, vamos dizer assim, repetições, né? E já não está mais aguentando mais aquela situação. Ele pode muito bem chegar em uma dessas internações, por exemplo, e falar, doutor, se for necessário intubar, eu não quero que intube. Se for necessário fazer a RCP, né, se ele, por acaso, parar, não quero que faça manobra de ressuscitação. Ele tem um direito. E aí o médico vai colocar isso no prontuário. Tá? Isso é uma situação muito delicada, porque quando ocorre, quando o médico está diante disso, boa parte das vezes não houve esse registro, não houve essa comunicação dessa forma. E aí quem está lá no hospital com esse paciente é um familiar e que ele não quer assumir sobre essa decisão. Ó, fulano, sua avó, do jeito que ela está com dificuldade para respirar. O próximo passo é entubar. Só que é uma senhora de mais de 90 anos, um quadro de pneumonia, já tem um quadro de Alzheimer avançado. Será que vale a pena? Será que vale a pena eu investir mais no tratamento dessa paciente? Até onde eu estou tentando salvar a vida do paciente? Até onde eu estou cometendo uma distanásia? Então, isso é muito delicado. Tá? E algumas vezes esse familiar, ele entende que se ele disser para não investir, é como se ele estivesse condenando aquele familiar à morte. É como se ele não tivesse dado chances daquele familiar de se recuperar. Tá? Então, sempre que possível, converse com o paciente, converse com os familiares sobre esse quadro. O que pode ser feito, o que não pode. Tá? Nós médicos, nós prestamos um juramento falando que nós vamos sempre prezar pela saúde desse paciente. Só que às vezes a saúde ideal para esse paciente é fazê-lo não sofrer mais. Tá? E fazê-lo não sofrer, em alguns momentos, é não entubar, não passar um acesso central, é não ressuscitar, é deixar o paciente descansar. Tá? Então, essas foram as referências utilizadas, tá certo? E é isso. Um abraço, até a próxima e até mais.